A Uniregistral tem uma enorme satisfação em poder conversar com o Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco. É uma alegria, desembargador, corregedor, ter Vossa Excelência aqui na Uniregistral. Sinta-se em sua casa, sabe da reverência, do carinho, do respeito que todos os delegatários têm em relação a Vossa Excelência. Meu caríssimo Nalini, vou me permitir chamá-lo assim, para mim é uma alegria muito grande. Eu tenho um respeito, e não é de hoje esse respeito. Eu me aproximei do mundo do extrajudicial lá nos idos de 1988, quando eu tive a honra de trabalhar com o desembargador Milton Evaristo dos Santos, um dos maiores nomes da magistratura de São Paulo, mas eu queria dizer que é uma honra muito grande estar consigo aqui. A honra é nossa. O desembargador Geraldo Pinheiro Franco tem uma trajetória brilhante, não é? Gloriosa na magistratura, porque ele não é só um jurista, um estudioso do direito, um erudito, mas ele é um ser humano notável, não é? Isso é aquilo que nós mais procuramos nas carreiras jurídicas, não é, Geraldo? Porque nós temos, às vezes, excesso de erudição, excesso de técnica, mas uma justiça sem humanidade, sem sensibilidade, ela deixa a desejar, não é? Então, eu sou muito adepto dos concursos, mas eu acho que nós precisamos aprimorar as nossas técnicas de seleção em todas as carreiras jurídicas. Não é só magistratura, né? Mas Ministério Público e também nas delegações extrajudiciais, para que nós tenhamos pessoas que compreendam que cada problema tem um ser humano aflito ali à espera da resolução. Sem dúvida, Né? sem dúvida. E digo a você a preocupação do tribunal em relação a isso, né? Seja com relação aos concursos para as delegações, seja com relação aos concursos para a magistratura em si. E eu tenho tido a oportunidade de conversar com os juízes novos ou juízes em fase de vitaliciamento e insisto em privilegiar a educação, em privilegiar a cordialidade entre todos, e privilegiar o sentimento que nós devemos ter de mais deveres do que direitos, não é? Afinal, nós todos, em todas as áreas, nós prestamos um serviço público na essência, né? Seja lá o título que cada um ostente. Na verdade, nós prestamos um serviço público de relevo, mas é uma prestação mesmo para a sociedade. O desembargador Geraldo Pinheiro Franco, ele teve uma carreira bonita. Seria interessante, muito jovem aqui, Geraldo, gostaria de saber um pouquinho da sua carreira, como é que foi, conta alguma coisa. Pois é, eu, na verdade, por essas coincidências da vida, ou como você diz, não existem coincidências, né? Coincidências é a lógica de a Deus. Lógica de Deus, né? Eu me preparei para medicina. Na hora de me inscrever ao vestibular, no tempo do CECEM, CECEM e Mapofei, acabei anotando o CECEM, para espanto, inclusive, de todos e meu, não é? E depois eu acredito que para alegria do meu pai, porque acabei seguindo a carreira dele. Na magistratura eu comecei no litoral, né? Em Santos, em Guarujá, no Vale do Ribeira, trabalhei um bom tempo no Vale do Ribeira, em Iguape, posteriormente em Santos, Paraibuna, né? Onde por sua designação, eu tive a oportunidade de voltar muitos anos depois e fazer uma visita correcional e rever amigos, porque a alegria que nós temos na magistratura é de fazer amigos, né? Nossos servidores que nos acompanham, todos eles se tornam amigos, amigos íntimos, amigos do dia a dia. Acabei, então, vindo para a capital. Vindo para a capital, eu vim trabalhar nas varas de cíveis e nas varas da Fazenda Pública, na época Fazenda Estadual, onde comecei a ter um contato um pouco maior com o direito público e ali que eu também conheci colegas extraordinários, como Antônio Carlos Vilen, que se tornou posteriormente diretor da escola, um homem especialíssimo.
passei pelo DIPO, pela Corregedoria da Polícia Judiciária, embora na época não fosse juiz criminal, acabei tendo essa oportunidade que me valeu uma chance de conhecer um lado da atividade penal, né, do juiz, que me fez crescer como pessoa e profissionalmente. E, posteriormente, vim para a segunda instância, onde eu tive a oportunidade de trabalhar nas 3 seções, no direito privado, público e agora no criminal, e já se vão há 17 anos no criminal. A corregedoria, Geraldo, é a função mais relevante dentro do judiciário, né? E hoje nós estamos numa fase onde há muito denuncismo, há muita caça às bruxas, há muita resignação, né? É uma grande segurança para São Paulo que, nesse momento, o corregedor seja uma pessoa como você. Sensível, humana, ética, uma pessoa que, a despeito da erudição e do conhecimento técnico, tem uma sapiência de vida que dá muita segurança ao jurisdicionado, né? Eu tenho uma norma interna muito clara, no sentido de que o que interessa ao corregedor, porque a corregedoria, na minha ótica, é o coração do tribunal. Enquanto Sim. a presidência é o braço político do tribunal, a corregedoria é o braço técnico do tribunal, né? Então, primeiro me aproximar do juiz. Eu tenho me procurado me aproximar do juiz para que o juiz entenda que ele não tem que ter receio da corregedoria, ou não tem que ter receio de perguntar, ou não tem que ter receio de manifestar dúvidas, né? Eu tenho procurado, nesse exercício, ajudar. Na essência, a atividade é de ajudar, de orientar, regrar, logicamente, mas prestar ao juiz o apoio que ele precisa, que no nosso tempo não havia. Nós não tínhamos a quem recorrer numa situação de anormalidade. Não é? Texto e testa. Texto e testa, exatamente. E os juízes estão entendendo essa situação, no sentido de que nós exigimos um comportamento impecável de todos, exigimos, né? Nós exigimos que o juiz jamais descure do aprofundamento doutrinário, né? Exigimos, mas nós também queremos que ele saiba que nós estamos ao lado dele. Quando eu comecei na magistratura, quem cuidava do serviço judicial era também o tabelião, era o notário, era o registrador, né? E não era, não podemos dizer que a prestação fosse insuficiente ou fosse com menor qualidade, né? Depois houve a oficialização das serventias judiciais e, aparentemente, alguns sentiram assim, um divórcio. Ficou o extrajudicial e o judicial. Eu penso, com a longa experiência de convívio com esse setor, que não há nada mais judicial do que o extrajudicial. Eu também acho. Eu também sou ainda do tempo em que tudo era extra, né? O seu escrevente era contratado pelo oficial do registro de imóveis, por assim dizer. E os serviços andavam sempre muito bem, com muita competência. Não existe uma dicotomia, tal como lhe parece. O judicial e o extrajudicial, eles fazem parte da mesma família. Eu posso dar o testemunho, e você foi parte disso. A audiência de custódia só foi viabilizada aqui em São Paulo porque o extrajudicial operacionalizou. Eu considero a mais inteligente estratégia do Constituinte de 88. Ele entrega um serviço estatal para um particular que vai exercê-lo em caráter privado por sua conta e risco. O Estado não põe um centavo no serviço. Eu tenho, de uma forma geral, nas correções que eu fiz e nas correções que você fez por muitos anos, visto concretamente a preocupação do serviço extrajudicial na paz social, que é a preocupação do judiciário como um todo também, não é? E vejo mais, a preocupação de investir na atividade fim, não é? Em prédios, em sistemas, em cursos, não é? E na preocupação de prestar
à sociedade, dar à sociedade uma resposta objetiva, segura. O Estado não só não conhece, como não tem meios para tratar dessas questões. Então, e Não é? um aspecto que eu também tentei, Geraldo, você foi testemunha, passar atribuições da chamada jurisdição voluntária. Eu sempre dizia que os processualistas deixaram em déficit essa noção, a distinção do que é jurisdição voluntária, do que não é jurisdição voluntária, porque eles podem nos aliviar de muita, eu falo nós, que ainda estou até na quarentena, me sinto juiz, mas eles podem aliviar o judiciário de tarefas que serão bem desempenhadas, e não faz sentido o Brasil ter os seus juízes sobrecarregados, às vezes com questiúnculos que poderiam resultar de um trabalho. E a judicialização, ela nos moldes que se encontra hoje, ela é doentia. É uma patologia, não é? Só se deve procurar o judiciário numa situação de absoluta seriedade. Para as coisas do dia a dia, não é possível. Ou as pessoas se compõem como era antigamente, né? Sim. E você conversa com seu vizinho e numa situação qualquer, ou você precisa de outros mecanismos de conciliação e de solução de conflitos. E esses outros mecanismos, eles passam necessariamente pelo serviço do extrajudicial. Agora, em relação à justiça, desembargador, corregedor geral, qual será o rumo do judiciário nessa quarta revolução industrial, que é uma ameaça, é um desafio, mas é também um convite à criatividade, à engenhosidade, à capacidade que nós temos de nos reciclar. O verbo não é muito bom, reciclar, porque lembra lixo, mas é assim, a capacitação permanente. É a primeira vez que uma inteligência artificial pode competir com a inteligência humana e até, às vezes até suplantar. Será que nós estamos nos apercebendo disso? Então, no âmbito específico do tribunal, específico da corregedoria, nós temos procurado, inclusive para poder prestar um serviço o melhor possível, nos valer de alguma coisa da inteligência artificial, né? Em prol de nos fornecer elementos para que nós possamos agir. Eu acho que a substituição, não posso dizer que nunca virá, mas eu posso dizer que é muito pouco provável. Mas esta inteligência artificial, esses sistemas que esses cientistas nos trazem, eles têm nos auxiliado efetivamente no controle e no auxílio da jurisdição. Eu acredito que o caminho o objetivo é por aí. Não há mais imaginar uma corregedoria geral num estado de 319 comarcas, com 2.400 juízes de primeiro grau, poder fazer um controle efetivo de tudo. Então, sem esse auxílio, e esse auxílio já existe, esse auxílio já é real, sem ele não é possível sequer controlar e muito menos ajudar. Temos alguns outros projetos voltados, inclusive dentro daquilo que nós conversamos, da preocupação da jurisdição, e daí já é uma questão de jurisdição, já invadindo uma questão de âmbito ilícito, né? Em que nós temos um controle de ações predatórias na justiça. Isto é um dado objetivo que começou nas gestões anteriores e se aprofundou na gestão do desembargador Pereira Caus, que hoje é nosso presidente da Corte, que está sendo a cada dia desenvolvido e agora para o país quase que inteiro, no sentido de que nós fazemos um estudo para verificar se aquele volume de ações, grande de ações, na verdade não representa uma ação predatória ilícita. Uma instrumentalização da justiça. Eu, quando saí do tribunal, como secretário da Educação, consegui
a adesão dos extrajudiciais, sempre os extrajudiciais, para adotar escolas públicas. Os alunos nem sempre respeitam o professor, os pais também não. Então, a aproximação de alguns delegatários da escola foi uma transformação quase que milagrosa. Mas não é fácil, porque você primeiro tem que motivar alguém para deixar suas atividades, que são absorventes, e se dedicar a uma causa. E o próprio beneficiário, a escola, nem sempre recebe com, sabe, com boa vontade, resiste, tem medo de ser substituído, né? Mas há exemplos maravilhosos e a corregedoria apoiou, né? Então, a palavra simbólica do corregedor dizendo isso também é uma boa causa. E é uma boa causa, eu sou testemunha disso. Não é? Você implantou este projeto, Adote uma Escola, e por uma dessas coincidências da vida, numa homenagem que você recebeu e agora, na Secretaria da Educação, aliás, você estava patrocinando uma homenagem para quem faz a diferença. E ali eu revi uma ilustre tabeliã, a Priscila Agapito, que era uma das executoras. Ele se apaixonou por projeto. E por uma dessas coincidências da vida, e novamente uma coincidência da vida, ela estava adotando uma escola onde eu tinha estudado. Não liga, Martinez. César Martinez, exatamente. E nós, a partir dali, quando ela me disse qual era a escola, eu falei, bom, então eu já estou dentro do projeto. Mudou a vida das crianças daquela escola. Nós precisamos cuidar do futuro, porque os dias não são os mais alvissareiros, né? Um dos projetos que eu fiz questão de também apoiar ali foi a celebração da memória. Nós temos aquela tática das homenagens, de homenagear quem está no exercício do poder e nos esquecer daqueles que construíram a história. Tantos vultos, né, maravilhosos que nós precisamos mostrar para o jovem, o mundo não começou com você. Houve gente que semeou para que hoje você pudesse colher. Um desses magistrados maravilhosos foi o Dr. Nelson Pinheiro Franco, pai do atual Corregedor-Geral da Justiça, e, se Deus permitir, com a nossa oração e nossa torcida, será presidente do tribunal em 2020 e 2021. Né? Mas é uma alegria você lembrar, porque, bom, ele era um homem que vivia para a família, para a magistratura e para a terra dele, Mogi das Cruzes. Não é? Mogi das Cruzes era um dos grandes amores dele. E ele foi juiz numa época em que as dificuldades eram as maiores. Era o heroísmo, né? Na velha Lucélia, onde ele foi o primeiro juiz, nos idos de 1950, né? E outro dia até recebi uma fotografia dele junto com a formatura do ginásio, né? Eram outros tempos, outros mundos, né? Essa comarca, na época, eram 7, iam até a Barranca do Rio, uma avaliação que era preciso fazer pessoalmente pelo juiz, ele precisava ir de avião para poder examinar muitas questões de terras, né? E ele teve uma oportunidade que talvez nem todos tenhamos, mercê dos tempos da época, teve a oportunidade de ler. E esta postura, eu acho que ela muda a vida de todos nós, não é? Ele teve uma oportunidade de constituir uma cultura humanística que todos nós, filhos, amigos, invejamos, e nos deu uma bagagem de vida muito grande, seja na indicação dos livros, seja na possibilidade de ouvir as histórias, seja nas referências que ele fazia. Mas se ele deu um exemplo, e deu muitos exemplos para todos nós, este exemplo, que eu acho que deve ser aproveitado por todos, né? Leitura pode ser aproveitada por todos em qualquer circunstância e não depende não necessariamente de dinheiro.
é capaz a leitura de mudar realmente um país, não é? Ele era um homem muito sério, não é? Muito sério, 6 filhos, né? Nem poderia ser diferente, né? Porque 6 filhos, 4 homens e 2 meninas, mas ele tinha um amor especial pela magistratura, ele se dedicava de corpo e alma, ele fez uma administração voltada já àquela época para a contenção de recursos, né? A necessidade de se prestar um serviço eficaz, um serviço rápido e um serviço, sempre que possível, a um custo baixo para o Estado, né? Tinha essa preocupação naqueles anos. Enfim, e principalmente ele era um admirador seu. Gente. Ele era um admirador da sua cultura humanística, que aliás somos todos, da forma como sempre você se postou na magistratura, como homem, como magistrado, e ele foi para Deus e nos deixou aqui com muitas obrigações. Eu sempre brinco que ele do céu, ele olha para baixo e às vezes ele deve falar, meu, não é possível, ele está fazendo tudo errado. Não, você não faz. Em relação a você, nós somos, doutor Nelson, nós somos testemunhas. O Geraldinho honrou a estirpe dele, a grey dele. O senhor tem que ter orgulho. Sabe, não há quem não goste de você, porque você é uma pessoa amável, amorável, simpática, generosa, bem-humorada, séria, né? Então, a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo está muito bem titularizada neste biênio, graças a Deus. E esperamos que a presidência também. Geraldo, muito obrigado. Eu que agradeço. Viu? A casa é sua. Muito obrigado. Eu queria dizer a todos o seguinte, primeiro que acreditem na justiça, né? Somos todos falíveis, mas no expressivo número dos magistrados, no expressivo número dos servidores, é uma justiça voltada para o povo, voltada para a paz social, de homens responsáveis, homens que procuram o melhor, não é? E quando eu digo justiça, eu digo expressamente acreditem nos serviços extrajudiciais do Estado de São Paulo e do país como uma forma geral, que é integrado por homens de uma respeitabilidade reconhecida, não é? Homens que se dedicam, que igualmente se aprofundam no conhecimento, não é? Sabem aconselhar, sabem examinar as peças que lhes são submetidas e que efetivamente, junto com os magistrados, trazem a paz social para todos nós. É nisso que eu acredito efetivamente e creio que a sociedade nossa deve acreditar também. Muito bom. Nós conversamos com o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, essa criatura maravilhosa que vocês conheceram um pouquinho mais, mas tem muito mais coisa. Vamos ver se ele volta um dia aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço.